Oi, pessoal, tudo bom? Sou a Heloísa, aqui do Centro de Geometria Vovotina, e hoje a gente vai conversar, fazer uma apresentação, foi a mesma apresentação que eu fiz no primeiro colóquio dos nossos médios, que é sobre um assunto que eu acho bem interessante, que é karma, né? E a gente tem uma ideia de karma, que karma é uma planilha de Excel, então é como... na verdade, para nós, karma é uma mistura de planilha de Excel com fotonovela, né? Ou seja, é uma sequência de fatos que a gente deve às pessoas, ou seja, a gente diz que a gente tem um karma com fulano, karma com Beltrano, mas tem que ter karma, muita karma, para a gente falar disso, que, na verdade, a visão que eu vou dar é que o buraco é um pouquinho mais em cima, tá? Então, nós vamos hoje ver uma interpretação um pouquinho diferente dessa questão do karma. Como eu sempre digo, o que acontece? Nada aqui é a verdade, a luz e o caminho. Tudo são ideias. O que é muito importante a gente se questionar sempre, né? Porque mais me vale ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né? O título que eu dei, né, que é uma visão de karma a partir de três grandes filósofos, né, e pensadores, né, que é o Freud, Aristóteles e Ted Boy Marino. E sendo que esse último é só para quem assistiu Ring 12. Bom, então vamos ver se a tecnologia nos ajuda, tá? E vamos compartilhar aqui a apresentação. E tecnologia nos ajudou. Então vamos lá. Então, gente, vamos começar do começo, tá? Que é um bom lugar, né? A palavra karma, ela tem origem lá, uma origem védica, tá? E qual é o problema? O Veda, ele é uma linguagem fonética, que nem Tupi-Guarani, ou seja, uma linguagem falada. Então, ela acaba trazendo uma série de interpretações. Ela só foi passada para a letra, né, quando ela foi traduzida para o sânscrito e depois para o latim. Ou seja, como todo o telefone sem fio, houve uma perda muito grande, né, de significado. Então, vamos lá. Originalmente, a palavra karma significava energia, que também pode ser interpretada como força ou movimento. E lá, depois, lá no latim, é que nós começamos a ter dela um sentido de lei ou um conjunto de acontecimentos ou mesmo destino. Aí está a questão da fotonovela, que a gente acha que é uma planilha de Excel. Ai, tal coisa, porque eu tenho um karma com fulano, eu tenho karma com ciclano, eu tenho karma com tal... Não, karma. Tá? Então, karma, originalmente falando, é energia. Mas que tipo de energia? Então, eu resolvi fazer uma coisa bem didática, que é isso aqui, ó, esse filmezinho. Olha que bonitinha as bolinhas, eu sou uma bolinha vermelhinha, bem bonitinha, coisa e tal. Daí vem uma droga de uma bolinha amarelinha, dá uma porrada e desarticula tudo, tá? Então, eu sou uma bolinha vermelhinha que no meu livre-arbítrio estava querendo ir até a esquina. Aí veio uma bolinha amarelinha, desgraçada, que também, no atributo do seu livre-arbítrio, resolveu dar uma porrada na bolinha vermelhinha. E a bolinha vermelhinha, em vez de conseguir ir até a esquina, né, que era a intenção, ela foi parar, dada essa porrada, no meio da quadra, certo? Esse delta de deslocamento futuro entre que era a intenção da bolinha vermelha, esses 500 metros que ela queria andar até a esquina, certo? Que foi impedida pela bolinha amarelinha, esses 500 metros, eles vão se somar ao karma essa energia desse deslocamento faltante, vamos dizer assim, vai se deslocar para o karma da bolinha amarelinha, certo? Tanto é que a própria bolinha amarelinha se deslocou, certo?
ela se deslocou, ela fez um trajeto, né? Vocês viram ali, vamos botar de novo o trajeto dela, tá? Ela também se deslocou e foi parar num determinado lugar, certo? Então, a energia, ó, de novo, ó, a bolinha estava indo, a vermelhinha estava indo para a esquina, a outra deu uma porrada, ela parou no meio da quadra. Esse deslocamento entre a vontade de chegar à esquina, que foi impedida pela amarelinha, vai se somar à amarelinha. Mas agora eu sou a bolinha vermelha e eu estou no meio da quadra. Parei aqui graças à porrada da bolinha amarelinha. Agora, gente, o que eu vou fazer? Não, eu vou odiar eternamente a bolinha amarelinha por ter me botado no meio da quadra. Agora, isso é um problema meu. O que a bolinha amarelinha tinha que receber, que era esse delta aí, né, esse deslocamento futuro, que não aconteceu por interferência do livre-arbítrio dela, agora ela já fez a sua, aspas, contribuição. O que eu vou fazer de agora em diante no meio da quadra vai se somar à minha energia, certo? Eu sempre digo que a gente pode dizer que está no Evangelho, porque se a gente procurar bem no Evangelho, deve ter até uma boa receita de rosbife. No Evangelho tem uma passagem que coloca ali que é o seguinte: o fato em si encerra-se, e o que se escreve como destino é o que temos, o que damos como consequência. Então, o fato da porrada que me fez parar no meio da quadra em si encerrou. Agora, o que é que eu vou construir como destino? O que eu vou fazer daqui para frente, certo? Ou seja, o karma, ele é um tipo de energia cinética. Ele é uma energia de movimentos, certo? Movimentos originários da minha consciência e do meu livre-arbítrio. E, como toda energia cinética, ela tem os conceitos físicos associados, força, vetor, velocidade, massa e deslocamento, e tem os conceitos espirituais, que também é energia, associados. Qual a intenção que a bolinha amarela teve, porque tudo isso que eu vou dizer aqui, tá? Todos esses conceitos espirituais associados, na verdade, são o que vai dar, são as variantes, tá? Do que vai ser somado à tua energia kármica. Então, qual foi a intenção da bolinha amarelinha? Para onde é que a bolinha amarelinha parou? Para onde é que a bolinha vermelha parou? A constância com que a bolinha amarelinha dá porrada nas outras, tá? E o que é mais importante, que é o entendimento a partir disso, tá? Tanto da bolinha amarelinha quanto da bolinha vermelha. Por que é importante? Porque é o entendimento que nos faz evoluir. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Dessa questão do entendimento. E também porque agora, esse novo lugar onde tanto a bolinha amarela parou quanto a bolinha vermelha parou, é o reinício, ou seja, é o início de uma nova caminhada individual, que não tem nada a ver com a porrada que eu levei, né? Ou com a porrada que eu dei. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o entendimento adiante. Tá? Por enquanto, eu só gostaria de frisar que, então, karma é a energia resultante desse deslocamento. Moral da história, nós não temos um karma. Nós constantemente estamos gerando energia kármica, que pode ou equilibrar ou diminuir ou aumentar essa quantidade de energia. Tá? Nós temos que ser extremamente responsável por tudo que a gente faz e tudo o que a gente diz, porque tudo causa um efeito na outra pessoa. Por isso é que eu trouxe essa frase do Kant. Quem não conhece, Kant era um dos menudos, tinha o Kant, o Dance e o Sem Parar, né? Que é: age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser um princípio de uma lei universal. Ou seja, tudo que nós fazemos, deixamos de fazer, tudo que a gente diz,
nós causamos algo na outra pessoa. Então, nós temos que ter sempre essa ideia do que nós causamos na outra pessoa, tá? E muito cuidado para a gente não confundir karma com compromissos reencarnatórios. Compromissos reencarnatórios é aquela listinha de coisas que a gente faz antes de reencarnar e que a gente se propõe melhorar nessa encarnação. E aí, o que acontece? Nós entregamos essa lista para quem? Para os agentes do karma, que vão pegar essas energias que nós produzimos em várias outras vidas, entende? E vão colocar à disposição dos nossos compromissos. Então, como funciona? Eu nessa vida quero melhorar a minha vaidade. Então, o que acontece? Toda a energia kármica de vaidade que eu gerei em outras vidas vai ser colocada nesse propósito e vai me oferecer ao longo da vida vários momentos de vaidade, ao qual, se eu entrar nele, o que vai acontecer? Não vou conseguir harmonizar essa energia. Ao contrário, vou somar mais energia nesse sentido, tá? Mas nós não somos uns bonequinhos de corda à disposição dos nossos karmas, não. Nós temos livre arbítrio, né? Ou para equilibrar a energia, ou para somar mais ainda esse tipo de energia, tá? Então, o que eu falei antes, que eu ia falar sobre a coisa do entendimento. O Pietro Ubaldi, a qual eu digo para vocês, se um dia vocês tiverem, lá sei eu, um tempo assim para enlouquecer, leiam Pietro Ubaldi. Tá? Esse conceito que eu trouxe aqui é do livro dele chamado A Grande Síntese. Tá? É uma leitura horrorosa, tá? Mas muito interessante. Você tem que ler 30 vezes a coisa para, na 31ª, ainda não entender, mas vale a pena ler. Tá? O que ele coloca? Ele coloca que a nossa evolução ela não se dá de uma forma reta, tá? Ascendente. A nossa evolução se dá em forma de espiral. Esses negócios aqui do lado que parecem aí uns boa noite, tá? Para quem sobreviveu à era dos boa noite, né? O que acontece, tá? E o que é ser em forma espiral? Eu tenho que fazer coisas erradas, vamos dizer assim, tá? E entender o que eu poderia fazer melhor, ou o que eu poderia fazer diferente, certo? Nós temos que visitar os nossos demônios, né? E fazer com que essa ascensão ocorra, tá? O que acontece, gente? Arrependimento é uma das melhores coisas que existem. Por quê? É sinal de que, olhando para trás, hoje, eu faria a minha vida completamente diferente do que eu fiz. E isso é evolução. Então é sinal que a tua vida foi uma porcaria? Não, claro que não. Mas errei com um monte de gente. E que bom que eu fiz um monte de bobagem com um monte de gente, porque eu tive a oportunidade de pedir perdão. E as pessoas que me perdoaram puderam, assim, se elevar. As que não me perdoaram, azar. O problema é delas, entende? Mas sim, fiz muita bobagem com muita gente. Eu tenho um Everest de arrependimentos, tá? Show de bola. O meu entendimento dos erros de passado fez com que eu evoluísse. Então, eu tenho que visitar os erros. O que nós não podemos ter é remorso. O que é remorso? Remorso é aquela culpa, né? E o que é culpa? Culpa é um grande galpão escuro onde a gente joga tudo que a gente não quer pensar a respeito. Né? Então, a gente, eu errei no passado, então, pela culpa, eu tenho mais é que me ralar. E aí vem aquela ideia, né, lá da nossa igreja católica medieval, né, de que a gente tem que sofrer. Nós estamos aqui para nos divertir e para aprender, e o que nos faz isso é o entendimento.
Voltando lá para as bolinhas, a bolinha bateu em mim, eu estou no meio da... Eu queria ir para a esquina, estou no meio da quadra. O que eu posso fazer agora? Droga! Sabe? Ai, porque se eu tivesse na esquina, tudo seria melhor, não sei o quê, blá, 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 blá. Ou, bom, já que eu estou aqui no meio da quadra, vamos de meio da quadra. Tá? Vamos ver o que de melhor eu posso fazer no meio da quadra. E se eu sou a bolinha amarela, fica, ai, meu Deus, eu não deixei com que a bolinha vermelha fosse para a esquina, ai, que ruim que eu sou, que horror, né? Gente, né? Vou ficar vendo galinha amarelinha até morrer. Não, entende? Galinha pintadinha, não é amarelinha. Né? Mas assim, ó, não é por aí. Tem que haver o entendimento. Então, o que o Pedro Baldi coloca? Sabendo olhar os abismos dos vossos destinos, sabereis agir com mais elevação. Ou seja, eu vendo todas as cacas que eu fiz, eu consigo agir com mais elevação no futuro. Tá? Eu preciso ir lá, né, ver, poxa vida, que naba, que eu fui fazer isso? Ok, mas eu fiz, o que é que como que eu posso consertar? Se eu não posso consertar, I'm sorry, e toca o baile, tá? Toca o baile para a evolução, tá? E aqui, conforme prometido, eu vou colocar o viés kármico através do Freud, tá? Qual a contribuição do Freud? O Freud coloca, principalmente naquele psicodinâmica das massas e análise do eu, né? Ele coloca, eu nunca sei se é psicodinâmica das massas, e análise do eu, ele coloca uma coisa, que muitas vezes, quando a gente está em grupo, nós achamos, né, que nós nos permitimos fazer coisas que solitariamente não faríamos, né? Como se nós perdêssemos, nós criássemos uma outra ética, uma outra moral em grupo. Então, muito cuidado, gente. A cada um nós morre no mínimo 2 eu. Tá? Então, quando a gente cria o nós, né? Cuidado, quando tu está em grupo. Por quê? Porque o grupo, a energia kármica não é uma coisa de grupo, ela é de cada indivíduo que está dentro desse grupo. Então, muitas vezes, protegido por um grupo, né, nós deixamos vir o nosso pior. Cuidado, porque o retorno disso em termos de energia, a soma disso em termos de energia, ela é individual. Aristóteles, né? Ele tem a questão da potência e do ato, né? Então, o que acontece? O karma, ele é uma potência na nossa vida, mas ela vai ser diminuída ou acrescida conforme o nosso ato consciente. E Ted Boy Marino, tá? Ele me trouxe um ensinamento fantástico. Quando eu era pequena, eu adorava o Ring 12, tá? E ele era gravado no prédio da Brigada, aqui em Porto Alegre, que era do lado do Corpo de Bombeiros. E um dia eu era apaixonada pelo Ted Boy Marino e eu odiava todos aqueles outros que ele brigava, que era o Fantomas, né? Que era tinha o Esqueleto, tinha vários outros. E eu torcia um monte com ele. E aí, um dia, eu visitando com o meu colégio o Corpo de Bombeiros ali, saindo com a Kombi escolar, vejo quem entrando com seu carmanguia, o Ted Boy Marino ao lado do Fantomas. E eu disse assim, meu Deus do céu, eu odeio tanto esse Fantomas por causa do Ted Boy Marino, como que eles são amigos, né? Então, nesse momento, o grande ensinamento que o Ted Boy Marino me trouxe foi o seguinte, não desperdice emoções, comprando principalmente as brigas dos outros, tá? O valor que o ódio de uma pessoa bom tem, ele é enorme. Uma pessoa boa que, comprando uma briga, passa a fornecer ódio para o ambiente, esse ódio ele tem um valor enorme. Tá? Muito cuidado com isso. Tá? Lute as suas lutas, mas não lute pelos outros.
muito cuidado. Aos outros a gente auxilia, tá? Então, nós temos que cuidar muito para não desperdiçar as nossas emoções. Um grande desperdício de emoção que nós temos, que a gente tem a mania de tentar adivinhar o que a outra pessoa está pensando, tá? Se nós mal sabemos o que nós pensamos, imagina tentar adivinhar o que o outro. E pior, é que a gente, tudo isso aí é desperdício de emoção. Então, esses desperdícios de emoção, eles também potencializam a nossa energia kármica, tá? Então, seguindo o baile, tá? Nós temos o seguinte, a chave evolutiva, ela não está no cérebro, mas ela está na nossa consciência, tá? Seguindo a ideia dos 7 corpos de energia, nós temos aqui a residência da nossa consciência, ela é como uma liga, né, uma dobradiça que liga 2 corpos, o mental superior, que é ligado à consciência, ao espírito, desculpa, e o mental inferior, que é ligado ao nosso corpo físico, tá? Então, a nossa consciência, ela é essa articulação entre esses 2 corpos. Eu vou tentar explicar melhor dessa maneira, tá? Joana Dark é o meu mental inferior, tá? E o meu mental superior é a Atena, tá? A bonequinha da Atena, tá? No estado original, tá? Na verdade, esses 2, né, eles estavam unidos. E para evoluir, a gente precisa fazer as 2 crescer, tá? E para isso crescerem, né? Eu botei errado, ok. Devem fazer as 2 crescerem. E para isso elas serão separadas. Então, quando a gente encarna, a partir do processo de várias encarnações, o que acontece? O nosso mental inferior está de costas para o mental superior. E aqui essa coisa vermelha é a dobradiça. O que acontece? No mental inferior, ele está olhando para a parte física e o mental superior está olhando para a parte espírito. O que é que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho, para evoluir, eu tenho que fazer com que o meu mental inferior, através do atributo da consciência, ele comece a ter a consciência de espírito, ou seja, que ele vá se virando em direção ao infinito, em direção ao espírito. Então, o que acontece? Eu não sou mais comandada pelo meu cérebro, mas sim pela minha consciência. A minha consciência, ela faz com que, né, a minha atuação se vire para eu comece encarnada, eu comece a pensar com a consciência de espírito. E esse caso em que eu consigo virar o meu mental inferior para que ele tenha uma consciência de espírito, no momento da minha morte eu vou estar melhor do que eu entrei, certo? Mas também eu posso puxar o meu mental superior para que ele pense, né, através do atributo da consciência, eu posso também fazer, né, usar essa dobradiça ao contrário e fazer com que o meu mental superior se rebaixe e comece a ter também a ação da Terra. Nesse segundo caso aqui, o que acontece? No meu desencarne, eu vou estar pior do que eu entrei. E aqui eu vou ter o caso de magos, de ter que ser recolhido para zonas mais protegidas magneticamente, etc, etc. Mas é o atributo da consciência. Qual é a consciência ideal? Entende? Essa aqui, ó. Vamos de novo lá, por exemplo, da bolinha vermelha. Eu estou no meio da quadra e aí eu vou ter a consciência de espírito. Ok, não adianta eu ficar culpando quem me botou no meio da quadra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir em frente. Isso é o atributo da consciência. A consciência vai me fazer, né, seguir em frente, caminhar, ou seja,
eu estou pensando mais enquanto espírito, tá? Enquanto infinito e não enquanto o que me ocorre aqui na Terra. É um desafio. Segue o baile, tá? Então, nós temos uma briga muito grande de nós, que é o cérebro versus a consciência. O cérebro ele é uma região intrincada, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, embora ele se ache a bolacha mais recheada do pacote, tá? Então, é aquela coisa, né? O cérebro é aquele, vamos conquistar o mundo, né? Ele acha que ele é o todo poderoso, tá? Mas o que a gente tem que se lembrar, tá? Que existe um atributo que está acima do cérebro, que é o atributo que é essa dobradiça entre os dois corpos. O nosso cérebro ele tem a mania de criar padrões, tá? Ele tem a mania de criar padrões. Aconselho muito a leitura desse livro, que é O Andar do Bêbado, tá? Que ele conta uma historinha de um cara que ganhou uma loteria, eu não vou contar aqui, tá? Mas ele é muito engraçado como começa. Nós temos a mania de criar padrão, é aquela coisa, ai, pessoa de escorpião é assim, quem tem olho junto é agitado, né? Ai, o fulano dá bem porque em outra vida foi garota de programa em Veneza, entendeu? Então, é sempre isso. Nosso cérebro, ele quer porque quer criar padrões, porque isso deixa ele tranquilo. Ele coloca as coisas numa caixinha, ele não tem que pensar. Mas criar padrão nos torna ineficientes perante o potencial de aprendizado oportunizado pela vida, certo? Ai, essa busca de padrão, ela nos torna ineficientes, tá? Aí, obviamente, vocês vão achar que o Ford está se revirando no túmulo, tá? Padrões podem nos tornar produtivos, mas eficiência é uma coisa completamente diferente. Produtivo, aqui é o Another Break in the Wall, né? Produtivo é métrica, quantidade, padrão, repetição e reprodução. E já a eficiência, ela é uma coisa completamente diferente, tá? A eficiência, ela nos faz transcender a realidade, tá? Porque, por mais que a gente tente criar padrão, a realidade ela se supera, entende? E a gente não pode simplesmente sofrer, né? Que nem aqui eu tenho três exemplos, né? Que é o 11 de setembro, que mudou todo o nosso entendimento sobre segurança, né? É o meteoro lá com os nossos primos lá, os dinossauros, né? E é a Covid, tá? O que acontece? Não é aquela coisa da gente, vamos fugir do padrão, então vamos sofrer. Por quê? Porque a dor ensina a gemer. Grande droga saber gemer. A gente tem é que não sentir a dor, certo? Porque para nós vale mais a eficiência que leva ao entendimento. E o entendimento é um lugar que vai muito além da superação. Então, quebrou o padrão, o que a gente faz? A gente entra em sofrimento. E a gente acha que esse sofrer vai nos levar a algum lugar. Não, o sofrimento não nos leva a lugar nenhum, gente. Tá? O que nos faz é a eficiência que nos leva ao entendimento, e o entendimento, ele supera a superação, tá? Porque a superação ainda tem a ver com dor. E aqui eu trago a frase de uma mulher que eu amo, que eu não vou nem tentar dizer o nome, que também recomendo a leitura, Da Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é o seguinte: somos tão arrogantes, seguros de dominarmos a todos e a tudo, que insistimos em não nos darmos conta que, onde cravamos solenemente um ponto final, a vida trata de imediatamente transformar em reticências, tá? Então, é bem isso da coisa, né? A gente acha que, não, acabou, foi, não, vira reticência, tá? O que é, voltando para a ideia de eficiência? Aqui eu tenho a coisa do MacGyver, hoje eu estou totalmente anos 80, tá? O MacGyver, aliás, só um pouquinho, Ring 12 é anos 70, anyway.
MacGyver. A eficiência refere-se à capacidade de utilização dos recursos disponíveis da melhor forma possível. O MacGyver era isso. Ele não ficava dizendo o que ele não tinha. Ai, não, eu só vou conseguir ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquele outro. Entende? Não. É, de novo, a bolinha vermelha. Parei no meio da quadra. Ok. O que eu posso fazer de melhor no meio da quadra? Certo? Ou seja, não é eu ficar vibrando naquilo que me falta, naquilo que eu perdi, naquilo que eu não tenho, naquilo que o outro tem. É o que eu tenho agora. Ok, abri a geladeira. Eu tenho um repolho, um ovo, leite e tomilho, que eu não suporto. Vou fazer um Masterchef com isso. Ai, mas bem que eu podia ter um filé mignon. Ai, eu precisava de um filé mignon. Não, não, tu tem isso, né? O que tu vai fazer com isso agora? Me diz, tá? Não é... Isso é eficiência. Isso é entendimento da situação, tá? E é isso que nós temos que exercitar. O nosso cérebro não gosta disso, tá? O nosso cérebro, porque a eficiência, ela nos leva a um campo de criatividade. Os 3 pilares da eficiência é desapego a padrões, ou seja, questione seu cérebro. Você tem que aprender com tudo e com todos, inclusive com aquilo que não deu certo. É muito interessante o seguinte, ó, uma pessoa superdotada em relação a uma pessoa normal. O índice de sucesso de qualquer empreendimento de uma pessoa normal é 50%. O índice de sucesso de uma pessoa superdotada nos seus empreendimentos é 20%. Mas por que ela é superdotada? Porque ela não fica, ela desapega, né? Eu fiz uma coisa, não deu certo. Eu, como uma pessoa normal, o que eu fico? Eu sou uma desgraçada, não deu certo, não deu certo. Entende? E o que é que a outra pessoa faz? O que é que a pessoa superdotada faz? Ela desapega daquilo, sacode, peneira o que deu certo, o que ela pode reutilizar e segue adiante. Nós temos uma questão muito difícil, porque, novamente, a gente vai ter que questionar nosso cérebro. Novamente, a gente vai ter que dizer para ele, vou tentar de novo, azar é o teu. Né? Então, desapegar a padrão e a gente aprender com todas as nossas ações, com todas as pessoas, com tudo nos ensina o tempo inteiro. Humildade. Certo que alguém pode melhorar o que a gente fez. Então, gente, peça ajuda. Não é feio pedir ajuda. Só que, cuidado, pedir ajuda é pedir para alguém fazer junto, não é tu entregar para a pessoa aquilo que te é de comprometimento fazer, certo? E humanidade, ou seja, sempre considerar o efeito de tudo em si e no outro. Esses são os 3 pilares: desapegar aos padrões, aprender com tudo, a humildade da gente pedir ajuda e ter certeza de que nunca a nossa obra está terminada, e a humanidade de saber de tudo, ter consciência de que tudo que eu faço tem efeito sobre mim e sobre os outros. Tá? Mas adivinha quem é que vai tentar sempre sabotar a tua eficiência? O cérebro. Ele vai criar tudo quanto é argumento para tu não enfrentar, não ter de enfrentar o novo, aquilo que não tem padrão. Ele vai até tentar te convencer que pegando o mesmo caminho de sempre, você vai acabar em um outro lugar. O teu cérebro vai tentar fazer isso. Mas o que é que a gente quer? Nós queremos é que a consciência nos guie. E a consciência tem que estar acima do cérebro, certo? A consciência, né, aquela coisa, o carro dirige o motorista ou o motorista dirige o carro? Entende? Então, nós temos que estar acima do nosso cérebro. Nós temos que pensar cada vez mais com o nosso mental, em direção ao nosso mental superior, em direção ao nosso espírito, nós pensarmos mais enquanto necessidades do nosso espírito, tá? Então, com vocês, a nossa consciência, que é a dona da coisa toda, tá? Então, eu fiz aqui uma brincadeira, tá? Que é para a gente ter
uma vida mais guiada pela consciência. E é um exercício constante. E aqui eu trouxe uma formulazinha, tá? Coisa de publicitário, tá? Então, a consciência, ela tem, nós temos que exercitar o contentamento. O que é o contentamento? É o que tem, é onde eu estou, show de bola. É isso aqui? Vamos lá. A compaixão. O que é a compaixão? Por que eu não botei empatia? Porque a empatia pode nos ligar, pode nos levar a alguns lugares escuros, tá? Mas eu não vou falar sobre isso. Mas o exercício da compaixão, o que é? De eu ver aonde eu posso ser útil, tá? Aos outros, tá? Ao mesmo tempo em que eu vou chamar os outros à utilidade na minha vida também, onde seja uma relação de ganha-ganha. Humor. Gente, muito cuidado, humor não é sarcasmo. Humor é a gente tentar ver tudo por um ângulo mais leve. Honestidade. Honestidade não é algo que nós temos com o outro, mas é algo que nós temos com a gente, tá? Ou seja, a gente ser honestos com as nossas emoções, tá? Transparência, sim, é nós deixarmos os outros nos, né, terem acesso à nossa honestidade, tá? Ou seja, nós agirmos sem nós nas costas, sem carta escondida, nós agirmos de uma maneira transparente para que os outros possam, até nos conhecendo, poder nos ajudar. Então, essa aqui seria o exercício constante que nós teríamos que fazer no nosso dia a dia para nós termos uma vida mais guiada pela consciência. E em sendo guiados pela consciência, nós conseguirmos gerar a neutralização, né, das energias kármicas, certo? Contentamento, compaixão, humor, honestidade e transparência, tá? Então, gente, tá? O que acontece? Aqui eu tenho algumas coisas dos nossos padrões, tá? Que a gente tem sempre que questionar, principalmente desacatar, né? Desacate o cérebro e seus padrões, tá? E aqui eu vou resumir a fala inteira contando duas historinhas, tá? A primeira historinha é a da piscina, tá? Que é o seguinte, diz que o cara mais rico do mundo, né, ele queria dar um prêmio para a pessoa mais corajosa do mundo. Então, ele fez uma prova, ele pegou uma piscina, botou lá tudo quanto era animal peçonhento, e diz, olha, o cara quer atravessar essa piscina, quando chegar ao outro lado, eu vou dar o que a pessoa quiser. Obviamente, né, ninguém ia, até que, daqui a pouco, um gaiato foi lá, né, se atirou, né, pisou no crocodilo, foi, chegou lá com alguns arranhões, mas chegou do outro lado. E aí todo mundo, essa é a pessoa mais corajosa do mundo. E aí, né, o cara mais rico do mundo, perguntou para ele, e aí, querido, o que tu quer de prêmio? Tu pode pedir o que quiser, lá sei eu, que eu te dou, quer um castelo, o que tu quer? E ele diz, eu quero o nome do filho da mãe que me empurrou. Agora vejam bem, vamos lá para o karma, né? E o cara mais rico do mundo diz, olha, foi aquele fulano. Agora vamos, o que eu posso fazer? Eu posso virar para trás, dar um joinha e olhar para frente e dizer assim, pô, nem eu sabia que eu conseguia atravessar essa piscina. Então, agora eu vou somar essa energia e vou para frente. O que aconteceu com a minha energia kármica? Eu neutralizei boa parte da minha energia kármica que tem a ver com ódio e com revanche. Neutralizei, porque eu ainda dei um joinha. Eu disse, ainda bem que esse filho da mãe me empurrou, agradeci para o filho da mãe, virei e fui em frente. Agora, o que eu também posso fazer? Virar, foi ele, e eu pegar e atravessar tudo de novo para ir lá dar uma porrada nele. O que eu fiz com a minha energia kármica? Subi, tá? Então,
E a outra historinha é essa do acreditar e agir. Nós temos que... É como se nossa vida fosse guiada por dois remos. Um se chama acreditar e outro se chama agir. Não adianta eu acreditar nas coisas, porque meu barco vai ficar girando. E não adianta eu só ficar agindo sem acreditar. Então, o que é a vida consciente? É o agir em direção àquilo que eu acredito, mas que eu acredito por mim, não por um grupo, não por uma ideologia, não por nada. Volta lá para o Freud. O meu karma, ele é individual. A minha energia cósmica, o meu espírito é um ser único. Então, eu tenho que acreditar e agir em direção ao que eu acredito, não ao que o outro acredita. Tá? E isso é uma vida consciente. Isso é uma vida que vai nos fazer morrer melhor do que nós nascemos. Tá? E aqui, para encerrar, eu trago a letra de uma música que eu acho que é o maior entendimento sobre karma que existe, tá? Que é Je ne regrette rien, que ficou famosa na voz de Edith Piaf. Tá? Eu vou ler, tá? Não vou cantar, porque eu tenho uma passagem muito engraçada de eu cantando Ponto de Umbanda, né? Que depois eu conto, que é o seguinte: não, nada de nada, eu não me arrependo de nada. Nem o bem que me fizeram, nem o mal. Tudo isso tanto faz para mim. Não me arrependo de nada. Está pago, varrido, esquecido. Não quero saber do passado. Com minhas recordações acendi o fogo. Minhas mágoas, meus prazeres, não preciso mais deles. Varridos os amores e todos os seus temores. Varrido para sempre e recomeço do zero. Tá? Não me arrependo de nada, nem o bem que me fizeram, nem o mal. Tudo isso, para mim, tanto faz. Não, nada, de nada, não me arrependo de nada, pois minha vida, minhas alegrias, hoje, tudo isso começa contigo. Ou seja, tudo o que passou nos trouxe até aqui. O que nós vamos fazer daqui para frente é isso que é o nosso destino. O nosso destino não é quem nem que nos trouxe até aqui, mas o que eu vou fazer daqui para frente. Por isso, novamente, eu digo, o karma não é uma planilha de Excel, não é algo que nós temos que passar, é algo que nós podemos ir neutralizando, né, para de maneira que na próxima encarnação essa pressão, essa força, né, seja menor. Gente, era isso, tá? Queria agradecer, bem-vindos, né, depois dessa viagem, bem-vindos a Porto Alegre, Aeroporto Salgado Filho, foi um prazer tê-los a bordo. Cuidado ao retirar a bagagem dos compartimentos superiores, pois elas podem ter se deslocado durante o voo e queremos em breve revê-los a bordo de uma de nossas aeronaves. Tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Agradeço demais vocês terem participado dessa pequena viagem, né? E o mais importante, gente, sempre, sempre é a seguinte: nada é do que eu falei a verdade, tá? Pensem a respeito disso, questionem, mas principalmente vivam. O questionar faz parte da consciência, certo? Então, era isso, gente. Muito obrigado. E a gente vai se ver em breve, né, em uma de nossas aeronaves. Muito, 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 muito obrigada.